9. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 9. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar ali na tela. Eu vou ler alguns versículos, irmãos, para nós entendermos, a mensagem. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou no rosto em terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, ou é tal como eu? Então chamou Davi a Ziba e disse: moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, chegamos em tua presença mais uma vez, agora para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Estamos aqui para ouvir o que tu tens a falar no nosso coração, não o que queremos, mas o que tu queres falar e o que precisamos ouvir. Espírito Santo de Deus, juntos vamos ministrar a tua palavra. Ela é tua, a mensagem é tua, sou apenas um instrumento, e a glória é para o Senhor Jesus. Toca em cada coração, cada vida que aqui chegou, no coração triste, no coração angustiado, no coração aflito. Vai agindo agora o Espírito Santo de Deus, vai derramando de uma graça, da tua graça forte, poderosa, inundando nossos corações, para que todo mal saia, toda tristeza saia, toda angústia vá em retirada, todo desespero saia, e agora a esperança entre no coração, a alegria volte a esse coração, e a paz comece a pertencer a essa pessoa a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus, mais alto, graças a Deus. Pode sentar, irmãos, no espírito de oração, em nome de Jesus. Essa mensagem, no final dela, é uma mensagem linda, bonita, mas o início é triste. O início dessa mensagem é triste, onde falamos a respeito de um homem chamado Mefibosete. Davi, naquele tempo, ele era perseguido por Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, e Davi então iria mais adiante assumir o reinado. Mas no tempo de Deus, Saul então perseguiu a Davi, tentou matá-lo por várias vezes. Davi teve que fugir, teve que se esconder, por
várias oportunidades. Mas Saul tinha um filho chamado Jonatas, e Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. E Saul e Jonatas eram muito amigos, eles tinham uma aliança de fidelidade. Dependendo do que acontecesse um com o outro, um ajudaria a família do outro. E aconteceu que Saul morreu e Davi então assume o trono. E naquele período, irmãos, dos reis, quando um rei assumia o trono, ele procurava eliminar todos os da família do rei anterior. Era isso que era o normal. Esse era o normal. Quando o rei assumia, ele já mandava matar a família do rei anterior, para que não viesse futuramente incomodá-lo, para que não viesse a preparar ciladas, armadilhas e até acabar tentando tirá-lo do trono. Esse era o normal dos reinados, a não ser que fosse de pai para filho, que também era muito comum acontecer. Mas quando não era de pai para filho, esse era comum, matar todos os familiares do rei que tinha deixado o trono. Foi isso mais ou menos que aconteceu. Davi, ele veio para assumir o lugar de Saul, porque o povo clamou por um rei. E aquele rei não foi da vontade de Deus, mas foi da vontade do povo. Eles sofreram por causa de Saul, por causa das suas decisões, seu afastamento de Deus. Veio consequências, veio sofrimento, tanto na vida dele quanto da sua família. O filho de Jonatas também acabou morrendo. E Mefibosete era pequeno, era criança, e era cuidado por uma babá. Por isso que eu disse que o momento, o início da mensagem é triste, porque diante de uma guerra, onde os inimigos avançaram sobre o povo de Israel, Mefibosete era cuidado por uma babá. Ele já era órfão, o seu pai já tinha morrido, e uma babá ficou cuidando de Mefibosete. Mas quando os inimigos avançaram naquela oportunidade, a babá pega a criança e ela vai fugir dos inimigos, fugir da morte. Pega a criança nos braços, só que ela, ao correr, ela tropeça. Ela tropeça e cai em cima da criança, e a criança fica aleijada. Ela fica deficiente dos dois pés, fica com uma deficiência que ele não podia caminhar. Mas o que ela fez? Ela fugiu. Por quê? Porque os inimigos iriam matar Mefibosete, que era neto do rei Saul. Então não podia ficar ninguém. Ela pega o bebê, pega a criança e vai para um lugar chamado Lodebar. A irmã pode botar ali aquele título, que é o título da mensagem. Lodebar nunca mais, que é o lugar onde Mefibosete foi morar, onde a babá entrega para uma família. Olha que coisa, como é que Deus faz, irmãos? Deus cuida das nossas vidas de uma forma tão bonita, mesmo que às vezes a gente não mereça, e realmente não merecemos, porque nos distanciamos de Deus, somos ingratos a Deus, recebemos tantas coisas de Deus, mas Deus, não somos gratos, somos ingratos. Qualquer motivo já é motivo da gente estar saindo da presença de Deus, abandonando a casa de Deus. Mas o neto de Saul, ele foi enviado para essa cidade chamada Lodebar, e ali ele foi cuidado por uma família, a família de Maquir, que foi um homem que cuidou de Mefibosete. Ele cuidou da criança, e a criança cresceu ali.
que ninguém soubesse. Ele ficava escondido, né, naquela cidade, por ele ser neto de Saul. Possivelmente ele seria perseguido. Mas ali Deus preparou uma família para cuidar de Mefibosete durante a sua vida. Saul já era morto, seu avô. Jonatas já era morto, seu pai. Agora tinha Davi. Davi assume o trono. E quando ele assume o trono, né, de todo Israel, ele chama um dos seus assessores, daqueles que estavam juntamente com ele, e pergunta: tem alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele? Isso eles faziam ao contrário. Tem alguém da casa de Saul para que eu mande matá-los, para que não fique ninguém vivo? Esse era o normal. Davi usa ao contrário e diz assim: tem alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele? Veio um moço chamado Ziba e disse: sim, Senhor, tem um filho de Jonatas. Aonde está o filho de Jonatas? Aonde está o neto de Saul? Ele está lá numa cidade chamada Lodebar. Ele é defeituoso, ele é manco, ele não consegue caminhar direito. E lá Maquilo cuidou dele todos esses anos. Davi disse assim: então chame, traga o Mefibosete, que ele venha para junto de nós. Eu quero falar com ele. Naquela oportunidade, eu fiz leitura aqui no texto. Eles trouxeram Mefibosete até a presença de Davi. E naquele momento, né, ele diz assim: então mandou o rei Davi, glória a Deus, e eu trouxe da casa de Maquilo, filho de Amiel de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, Davi, e se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, que ele pensou que iria morrer. Ele disse: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Como maravilha, né? Que coisa extraordinária. A gente olha a vida de Davi e a gente vê alguns erros, algumas falhas de Davi, pecados. Ele teve, como todos nós temos. Todos nós erramos, falhamos, pecamos. Davi também teve os seus pecados. Mas Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração sincero. Mesmo nas suas falhas, mesmo nas suas fraquezas, ele era sincero diante de Deus, ele reconhecia que ele tinha falhado. No Salmo 51, você pode ler um dia, você vê ali Davi fazendo uma das orações mais fortes da sua vida, quando ele diz: Senhor, cria em mim um espírito reto, renova em mim a tua presença, e nunca afastes em mim o teu Espírito Santo. Ele entendia que sem Deus a vida dele não era nada. Ele entendia que sem Deus não adiantava ele ter poder, ele ter autoridade, ele ter um exército, ele ter uma nação, ele ter bens, ele ter muitas coisas à sua disposição. Se ele não tivesse Deus, ele não era nada. A mesma coisa somos nós. Não adianta nós termos dinheiro, não adianta termos bens, não adianta termos cultura, diploma na parede, não adianta termos um carro do ano, não adianta andarmos em carro blindado, morarmos em mansão,
não tivermos Deus, nós não somos nada. É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. É a presença de Deus que nos dá alegria e cada dia nós vivemos tendo a esperança e a certeza de que o dia que terminar nossa vida terrena, há uma morada celestial esperando a igreja, a minha vida e a sua vida, para um dia estarmos com Ele na glória. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Davi chama Mefibosete, Mefibosete foi tremendo, tanto é que Davi diz: não temas, porque ele pensou: agora eu morro, agora ele me mata, porque eu sou da casa de Saul. Mas olha a surpresa que Davi faz para Mefibosete. Diz: olha, a partir de hoje, todas as terras que eram do teu avô Saul e do teu pai Jonatas, eu vou te restituir, vou te devolver, e tu serás dono dela novamente. E uma coisa eu vou fazer contigo, e tu vais fazer todos os dias da tua vida, a partir de agora, tu vai comer alimento juntamente comigo na minha mesa, no palácio real. Tu vai participar da ceia todos os dias, porque a partir de agora, Lodebar nunca mais. Aleluia. A partir daquele momento, irmãos, a vida de Mefibosete mudou. Da noite para o dia mudou, deu uma reviravolta. Aquele que achou que não tinha mais esperança, aquele que achou que a vida dele era a morte lá em Lodebar. Muitos dizem que Lodebar era uma cidade triste, era uma cidade com muitos problemas, mas não importa a cidade, Deus cuidou de Mefibosete mandando daqui, porque, irmãos, Deus cuida daqueles que estão em suas mãos. Deus cuida da minha vida e Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família, Deus cuida dos teus filhos, aonde quer que eles estejam. A Bíblia fala que a geração do justo é abençoada até mil gerações. Você pode glorificar a Deus? É um pouquinho mais de retorno aqui para nós. Então, nós achamos que Deus se esquece do seu povo, mas quando nós somos justos, tementes a Deus, de repente você tem teu filho, teu marido, teu esposo, que ainda não são crentes, que ainda não tomaram uma decisão, uma posição de fé, aleluia, mas eles são abençoados por tua causa, por tua vida, eles são abençoados, e a tua descendência até 1000 gerações será abençoada, e amaldiçoada até a 4ª geração daqueles que não creem em Deus e não aceitam Deus. Esta passagem é um simbolismo, uma analogia da nossa vida, irmãos, antes de conhecermos a Deus. Nós éramos um Mefibosete da vida. Nós estávamos em uma terra longínqua, longe de Deus. Mas aonde nós estávamos não importa. Deus estava cuidando da nossa vida. Deus estava cuidando da nossa família. Deus estava cuidando, aleluia, da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos. Era assim como Mefibosete. Lodebar era uma terra de repente que ninguém queria ir morar lá. Mefibosete foi levado pela circunstância, pela ocasião, não tinha para onde ele fugir, mas lá naquele lugar Deus guardou ele todos os dias da sua vida até que ele cresceu e ele voltou para Jerusalém, onde estava Davi. Agora, irmãos, trazendo para a nossa vida no dia de hoje, assim o ser humano estava perdido, longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, fora da presença de Deus. Mas aonde eu estava, aonde você estava, Deus estava nos guardando e nos protegendo. Você pode não entender porque você está aqui nessa noite, você pode não entender porque você veio, porque você voltou de repente
Aleluia. Não pare de orar pelos teus, não pare de orar por sua família, não cesse de buscar a presença de Deus. Os dias que estamos vivendo ainda são dias de Lodemar, irmãos. O mundo é uma terra de Lodemar, mas aqui tem uma igreja que é cuidada, assim como Mefibosete foi cuidado por aqui. O Espírito Santo de Deus cuida da igreja, cuida da minha vida e da sua vida, para que não te falte nada, até que a gente venha conhecer a palavra de Deus e venha a estar na presença do Altíssimo, na casa do Senhor, se alimentando continuamente a presença dele. Por que eu disse que são dias difíceis? É só a gente dar uma olhada em nossa volta, tudo que está acontecendo. Os portais do inferno, irmãos, têm se aberto de uma forma muito forte. Eu presto muita atenção, eu busco as revelações de Deus e o Senhor me mostra em muitas situações. A Bíblia diz ali em Mateus 16, 18, o próprio Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. O que o Espírito Santo quer dizer? O que Jesus quis dizer? Que as portas do inferno, o que são portais do inferno? São aberturas que são permitidas no mundo espiritual, onde demônios e anjos passam de um lado para o outro. Portais se abrem e vêm demônios do inferno e vêm para a terra. Portais se abrem e vêm anjos do céu e vêm para a terra. Foi o caso quando Jacó ele deita em um lugar e ele tem uma visão dos anjos subindo e descendo aquele lugar. Ali era um portal e ele disse: aqui é a casa de Deus, aqui é a presença de Deus, aqui é o lugar onde Deus habita. Então as portas do inferno estão cada vez mais se abrindo, irmãos. E esses dias eu vi uma notícia, talvez vocês tenham visto, que houve um show, se eu não me engano, em São Paulo ou Rio de Janeiro, de uma cantora famosa, acho que americana, que juntou milhares e milhares de pessoas ali naquele show. E foi algo que chamou a atenção, da imprensa, chamou a atenção de toda a imprensa. Mais de 1.000 pessoas desmaiaram de calor. Mais de 1.000 pessoas desmaiaram de calor e uma pessoa morreu naquele show. O que é isso? Ali foi um portal do inferno que se abriu naquele momento, porque aquela grande multidão adorando a Satanás, adorando os ídolos. E quando isso acontece de uma forma muito forte, os portais se abrem, os demônios vêm e muitas vezes ceifam vidas. Porque muito mais pessoas não foram ceifadas, porque tem pais que oravam pelos seus filhos que estavam lá naqueles shows. Tem mães que oravam pelos filhos que estavam lá naqueles shows e não lhes aconteceu nada. Mas Satanás, é isso que ele está fazendo. Outros portais que se abrem são as guerras, por ocasião do ódio. Quando há um ódio extremo entre pessoas e principalmente entre nações, portais se abrem, demônios entram e ceifam vidas. Essa é a vida, é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. É um mundo de sofrimento e o diabo tem vindo ceifar vidas. Mas Jesus foi muito claro nessa passagem, quando ele disse assim: as portas ou os portais do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Então fica tranquilo, porque a nossa vida está guardada pelo Criador, está guardada pelo Soberano. Você pode glorificar a Deus. Os tempos são difíceis. O mundo ainda reflete o Lodemar, porque nós éramos defeituosos por ocasião do nosso pecado, estávamos longe de Deus, fora dos caminhos de
investida de Satanás de tudo que é lado, mas o Salmo 91 diz assim: caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas o que faz a diferença para sermos guardados por Deus? Obediência. Caminhando no caminho de Deus, na direção do Senhor. É isso que faz a diferença, irmãos. Porque muitas vezes o que acontece? Ah, Senhor, eu quero te servir, quero te adorar, mas não quero abandonar o erro. Não quero sair da minha direção, da minha vontade. E Deus disse: no caminho que eu te determino, eu tenho compromisso contigo. No caminho que tu segues segundo o teu querer, aí o compromisso é contigo. Então nós temos que aprender, irmãos, a andar debaixo da direção do Senhor. Por mais que às vezes a gente não entenda a situação que a gente está enfrentando, por mais que a gente sofra problemas, às vezes na casa, na família, a gente olha para os nossos irmãos da igreja no passado, igreja primitiva, a gente vai ver o sofrimento que eles tiveram, e eles nem pensavam em negar a Cristo. A gente olha para a vida de Paulo, hoje eu falei ali na rádio, Paulo e Silas chegam em uma cidade, e o que acontece? Ele ora por alguém escravo de Satanás. Ele ora por uma jovem que era adivinhadora, um espírito imundo de adivinhação. Por isso que a gente tem que ter cuidado, irmãos. Às vezes as pessoas vão atrás de qualquer um que está adivinhando, está fazendo isso, fazendo aquilo. Tenha cuidado. Se é um homem de Deus, servo de Deus, tudo bem. Mas se não, tem que ter cuidado. Porque há demônios enganadores. A Bíblia diz que eles enganariam os próprios escolhidos de Deus, se fosse possível. Paulo, ele ora por uma jovem, e a jovem é liberta. Ela deixa de adivinhar, deixa de dar lucro para os seus senhores. Em consequência, traz um tumulto tremendo naquela cidade. Por quê? Porque não tinha mais pessoas. A jovem parou de adivinhar, aquele demônio saiu, foi expulso. E aquela cidade então se revolta contra Paulo e Silas, que apenas fizeram a palavra de Deus, apenas pregaram e oraram para que uma jovem fosse liberta. Naquela ocasião eles pagaram um preço alto, foram presos, torturados, com muitos açoites, e por fim lançados na prisão como um malfeitor qualquer, como 2 malfeitores, todos cheios de chagas, de cortes nos seus corpos, nas suas costas, dentro de uma prisão, com ladrões, com assassinos, com desobedientes da lei. Mas ali a Bíblia diz que por volta da meia-noite, não era 7 da tarde, não era 8 da noite, não era 9, era meia-noite. Eles podiam estar dormindo, cansados, exaustos. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Enquanto ele cantava e orava com os demais presos, eles escutavam. Aleluia! Um portal se abriu ali naquele momento. É aquilo que eu disse: os portais do inferno se abrem, mas os portais do céu também se abrem. Quando Paulo e Silas oram de uma forma tão bonita, aleluia, aquele louvor, eu gostaria de saber qual é o louvor que eles cantaram lá naquela época, para nós cantarmos aqui. Os portais do céu se abrir também. Enquanto eles cantaram, aleluia, houve um terremoto tremendo. Abre-se um portal do céu, a glória de Deus desce naquele lugar. Aleluia. A igreja tem que voltar a sentir, aleluia, algo divino em cada reunião que nós temos, irmãos. Não pode haver simplesmente algo de uma liturgia, algo formal. Nós viemos à casa de Deus é para sentir a presença do Altíssimo.
Jesus nos tirou da terra de Lodebar para viver agora na sua presença todos os dias. E cada vez que a gente vir na casa do Senhor, a gente sinta a presença dele. É Deus que está falando, é o Espírito de Deus que está falando. Aleluia. Mas muitas vezes não sentimos nem vontade de vir à casa de Deus, porque estamos envolvidos demais com a terra de Lodebar, estamos envolvidos demais com os problemas do mundo, com as circunstâncias que nos afrontam, e a gente acaba perdendo a presença de Deus. Não é isso que tem que acontecer. Quanto mais luta a gente tem, mais perto de Deus nós temos que estar, irmãos. Por mais tempestades que venham no barco, te segura, porque Deus está no controle desse barco. Aleluia, você não vai voltar para Lodebar. Agora você está cuidado pelo Rei, você está cuidado pelo Senhor dos Senhores. Eita, aleluia. Há uma guerra espiritual contínua, sem trégua, irmãos. Aleluia, isso que nós estamos vendo é reflexo de um mundo que não quer Deus, reflexo de um mundo que só quer shows, futebol, carnaval, festas. Não entende que isso abre portais para o mundo espiritual e os demônios continuarem agindo com legalidade sobre a vida das pessoas. É por isso que a igreja luta, por isso que você sofre espiritualmente quando você ora pelo teu filho, tua filha. É uma luta espiritual, é uma guerra contínua, sem trégua, irmãos. Aleluia. E a igreja tem que saber lutar, a igreja tem que saber lutar, se posicionar como guerreiros de Deus. Que você e eu, a igreja não está sozinha. Nós não pertencemos a uma denominação religiosa, nós pertencemos a um povo santo, zeloso, de boas obras, que lavou suas vestiduras no sangue do Cordeiro e que vai morar no céu com o Senhor. Aleluia. Os tempos são de batalha, de guerras. Aleluia. Nós temos que entender que maior é o que está conosco do que aqueles que estão contra nós. O Senhor te resgatou da terra de Lodebar. O Senhor nos chamou da terra da sofridão. Aleluia, do sofrimento. Aleluia, da miséria. Mesmo lá, Deus nos guardou. Aleluia. É só a gente olhar, retroceder um pouquinho nossa vida. Como é que Deus me guardou até aqui? Tantas coisas que eu poderia ter feito, quantos livramentos Ele já me deu, quantos acidentes eu poderia ter sofrido, e Deus se guardou, porque Ele tem um plano para a sua vida, meu irmão, meu irmão. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por coincidência, você está aqui porque é propósito de Deus, aleluia. Você está aqui porque é propósito de Deus. E os propósitos de Deus não podem ser frustrados. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus, da Bíblia, Provérbios 16. Então pare de fugir, pare de sair da presença de Deus. Lodebar nunca mais. Venha para os braços do Pai, venha para os braços do Rei Celestial. Ele vai cuidar da sua vida. São momentos decisivos, irmãos. São momentos decisivos aqui na terra. Não é por acaso. Você pode dizer, não, as catástrofes, coisas sempre aconteceram sim, mas não nessa proporção. Não nessa proporção que está acontecendo hoje. Olha a previsão dos cientistas meteorologistas. A onda de calor que está por vir, eles dizem, não sei como eles calculam, mas eles dizem que vai haver uma onda tão forte que não houve em 125 mil anos, sem nem se a Terra tem toda essa quantidade de tempo. Mas eles dizem, onda de calor que nunca houve igual. Será isso normal? A
As geleiras estão derretendo. Você sabe que a geleira é o termômetro que equilibra a temperatura da Terra. No momento que eles derretem, aquece e levanta o nível do mar. Vem enchentes, inundações, tudo isso. Por quê? Porque a temperatura, porque a natureza está sendo destruída pelo próprio homem. Ninguém mais quer. Ninguém tem. O importante é destruir, construir, destrói, mata, levanta edifícios porque dá lucro. Mata não dá lucro. Assim está a população hoje, irmãos. A juventude, infelizmente, em vez de buscarem a Deus, estão nos shows, estão lá participando desses lugares onde se abrem portais no mundo espiritual e os demônios vêm ser comidas. Não é por acaso que isso acontece. O Espírito Santo revela isso, irmãos, para que a gente possa passar para a igreja e a igreja entender como é que acontece no mundo espiritual. A guerra está travada, mas o nosso general é Cristo e esse não perde batalha. Aleluia. Fica do lugar, fica, aleluia, no exército certo. Não troque de lugar, não volte para o Lodebar, saia de lá se você ainda não saiu. O Lodebar nunca mais. De repente, Mefibosete, eu não quero mais voltar para o Lodebar agora, eu estou na presença do rei e eu participo do banquete dele todos os dias. Nunca esqueça, o inimigo sempre vai oferecer banquetes, ele vai oferecer oportunidades, ele vai oferecer meios. De repente a pessoa diz assim: está muito monótono, não é lá na igreja, está muito monótono, tinha que ter mais atrações, mais atividades. Não são as atrações que atraem as pessoas, não são as atividades que atraem as pessoas, é a presença de Deus que atrai as pessoas, irmãos. É a presença de Deus. Aleluia. Muitos fazem da igreja um CTG, muitos fazem da igreja um clube de danças. Isso não atrai ninguém, porque isso tem lá em Lodebar. Aqui é lugar santo, aqui é lugar celestial, é um lugar preparado para o povo adorar a Deus em espírito e verdade. Muitos dizem: pastor é ultrapassado, pastor é antiquado, pastor tem que modernizar a igreja. Nunca vi isso na Bíblia. Nunca vi isso na Bíblia e não vou ver isso na Bíblia, porque, meu Deus, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: passou o céu e a terra, mas a minha palavra não passa. O que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus, igreja. O que alimenta a nossa alma é shows. A palavra de Deus é que te dá alegria. De repente você entra na igreja cansado, desanimado, uma semana cheia de problemas, cheia de luta, e você diz: nem sei se vou à igreja hoje. Mas você se esforça um pouquinho e vem à casa de Deus, e aqui o Espírito Santo vai falando ao teu coração, e você vai se renovando, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito dela, determinado pelo próprio Criador, porque Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe quando você está cansado e você não está conseguindo reagir. Aleluia, o Espírito Santo sabe, por isso que você está aqui. Que Deus quer te renovar. Não pare, ande mais um pouco, caminhe mais uma milha. Não fique olhando para a direita, não fique invejando o mundo, não fique olhando para trás, olhando para a terra de Lodebar. Olha para a Nova Jerusalém, onde está nosso Deus. É lá que nós vamos orar, é lá que nós vamos orar. Está chegando a hora. Aleluia. Tem medo que diz assim: está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. É o tempo de nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus. Aleluia. Vencermos o nosso eu, derrubarmos o gigante que está em nós. Por quê? Porque tudo isso que nós vemos terá um ponto final. Tudo isso que nós vemos terá
E o povo de Deus é o único que tem essa esperança de morar na glória. Você pode falar com outras religiões e vai ver qual é a esperança deles. Uns dizem, não, a gente volta na terra tantas vidas quantas forem necessárias para a gente se aperfeiçoar. Nada feito. A Bíblia diz que ao homem está ordenado uma só vez, depois a ressurreição. Então é o momento de nós estarmos preparados, entendermos, Lodebar, mundo, nunca mais. Agora caminhamos em direção ao céu. Você coloque fé em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir que os pastores se coloquem aqui à frente, para nós estarmos orando pela igreja. Se você sentir de vir aqui à frente, você deve pensar